Olá, eu sou o João Abrão Mancuso. Está começando o 24º episódio do PUCcast Serviço, uma parceria da Rádio PUC com a Rádio Catedral. Hoje vamos falar um pouco sobre os vestibulares e o Enem na pandemia. O Enem e os vestibulares sofreram grandes impactos com a pandemia de Covid-19. Várias provas tiveram que ser adiadas ou canceladas devido à situação sanitária crítica do país. O principal meio para acesso a universidades, o Enem, teve sua data alterada algumas vezes na última edição. A incerteza pela sua realização ficou até alguns dias antes do exame. Para 2021, apesar de especulações que sugeriram um novo adiamento, o Ministério da Educação confirmou a prova para novembro deste ano. Mesmo assim, o tempo recorde de 130 dias entre o fim das inscrições e a realização levanta dúvidas se o prazo realmente será cumprido. Por questões logísticas, o tempo médio para a elaboração e organização do exame é de 180 dias. Neste cenário de incertezas que a pandemia trouxe, os grandes impactados são os vestibulandos. Um deles é Rafael Medeiros, de 21 anos, que estuda para passar em medicina pelo Enem. Ele relata como o período que estamos vivendo impactou na sua rotina e preparação para a prova. Toda a questão da pandemia que acabou reorganizando todo um jeito de estudar em uma forma de vida que você levava, sabe? Tipo, uma rotina, é, a- os lugares que você ia, com quem você andava, e acho que isso me afetou bastante e desmotivou bastante no sentido estudar em casa não é mais a mesma forma, sabe? E levou um tempo para se acostumar às aulas à distância, e né, isso acaba afetando o jeito que você pensa até o final do ano para a prova. Outra pessoa envolvida no mundo dos pré-vestibulares é o professor de redação Jorge André. Ele conta que percebe os alunos muito mais ansiosos com as provas nesta circunstância pandêmica. Tenho sentido que os alunos eles aumentaram muito a questão da ansiedade e eles estão mais estressados quanto ao resultado. A maioria tem muito medo da prova ser adiada porque estamos vivendo em ondas, não é? Em pioras constantes e um pouco de melhora. E eu acho que esses são os pontos principais. O fato também deles ficarem em casa prejudica muito. Para a doutora em psicopedagogia e professora do Departamento de Educação da PUC-Rio, Silvia Brilhante, conseguir lidar com toda essa situação é um enorme desafio para os alunos. Ela diz que, diante do novo e do medo, a resposta normalmente é criar vários cenários de futuro na cabeça, com as possibilidades do que fazer ou não fazer. Mas Silvia alerta como esse tipo de pensamento pode ser prejudicial e ressalta a importância de focar no aqui e agora. Isso vai cada vez mais gerando dúvidas, né? Dúvidas, os medos vão ficando maiores e se ampliando, porque a nossa mente, né, ela não tem limite. Né? Então, essas possibilidades, né, elas só vão abrindo cada vez mais. O que eu recomendo, né, eu falo até para os alunos, é fechar isso, porque a nossa mente ela vai longe. Né? E a gente precisa de ter uma resposta consciente. Como? Se eu vivo de hipóteses do futuro, eu preciso viver, né, do presente. Tem um monte de coisa rolando aí que eu preciso estar preocupado, eu preciso agir, sim. Você vai agir dentro das suas possibilidades. Tem coisas que não estão na sua mão, né, no seu poder de ação. Além dos alunos, quem também foi muito afetado pela pandemia foram os professores. Uma delas é Imara Silva, que também dá aula de redação em cursinhos pré-vestibular. Ela lembra da dificuldade em acalmar os alunos com os adiamentos do Enem no ano passado. A gente já teve que entrar umas 3 vezes em sala de aula pós notícias de adiamento, né? No mesmo dia, a gente entrava em sala de aula no mesmo dia, tentando acalmá-los, tentando adaptá-los a mais uma nova data ou a mais uma nova previsão de data, né? Em muitos momentos a gente não sabe nem o que dizer,
A única coisa que a gente pode deixar claro para eles é que a prova vai chegar e tentar incentivá-los a continuar, mas isso dificulta muito o nosso trabalho. Não só no sentido de planejamento, mas no sentido de fazer o aluno continuar engajado no processo. Isso é o mais dificultoso. A também doutora em psicopedagogia e professora do Departamento de Educação da PUC-Rio, Rosália Duarte, destaca o papel do professor na atualidade. Para ela, a importância do docente neste período, ainda mais com o ensino à distância, ficou bastante evidenciada. Engraçado, porque vínhamos de uma série de debates sobre a tecnologia vai substituir o professor, não, quando a gente tiver uma estrutura online eficiente, plataformas, e não foi assim que aconteceu. Eles foram essenciais, tanto do ponto de vista das instituições de ensino, quanto do ponto de vista dos próprios alunos, né? São eles que estão dando suporte, são eles que estão dando acolhida, são eles que estão dando orientações para aprendizagem. As orientações para aprendizagem são fundamentais, a gente costuma dizer que conhecimento é labirinto aberto, né? Então, assim, se eu tiver dentro desse labirinto alguém que o conhece bem e me diz, ainda mais numa situação como essa, olha, vai por aqui que você vai mais seguro, que você chega melhor, ajuda muito. Para além do Enem, a saída para os vestibulares de cada universidade foram diversos. Enquanto uns ocorreram em outras datas, com medidas de prevenção, como os da USP e da Unicamp, outros seguem indefinidos. A Universidade de Brasília, por exemplo, tem seu exame de admissão sem data marcada. Uma outra saída para algumas universidades foi fazer seu vestibular de forma online, caso aqui da PUC-Rio. Este episódio do PUCcast Serviço é uma produção de João Gabriel Mancuso. A coordenação é do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, coordenado pela professora Lilian Sabac. Voltaremos na próxima sexta-feira. Até lá!